Iniciando agora o áudio e vídeo de número 10, Crimes contra a Humanidade. Outra conduta importante estabelecida no artigo 7º como crime lesa humanidade. A perseguição a grupos humanos, a coletividades, não é? Que possam ser identificados por sua linha política, cuja perseguição possa ser identificada por razões étnicas, raciais, religiosas, culturais, de gênero, tal como definido no parágrafo 3º do próprio Estatuto. Então, notem aqui a ampliação de uma ideia que é muito própria do genocídio, só que é mais ampla, não é? E não há aqui o elemento subjetivo com a intenção de fazer desaparecer o grupo, não é? É a perseguição, pura e simples, não é? Mas aí é interessante porque este inciso do artigo 7º, ele também vai usar a seguinte expressão: ou ainda em função de outros critérios universalmente reconhecidos como inaceitáveis, inadmissíveis no direito internacional. Então, se o grupo estiver sendo perseguido por outras razões, que não essas que eu mencionei, mas que levem a crer que esta perseguição viola o direito internacional, também teremos aqui um caso claro de crime contra a humanidade. Enquadrável, subsumível nesse tipo legal previsto. Continuando, desaparecimento forçado de pessoas. O desaparecimento forçado aconteceu muito nas ditaduras do Cone Sul, assim como também nas ditaduras do bloco soviético comunista. Notem que ela tem uma origem aqui, é por isso que eu digo que muitas vezes o Estado nazista ele foi inspiração. O nazismo foi o ápice de um processo não tratado anteriormente, em que os genocídios não eram tratados, mas ele é um início. É o início de um processo que faz ver aos ditadores, aos totalitaristas, que o terrorismo de Estado pode dobrar a sua sociedade. Quem fala muito disso é o autor argentino Daniel Feuerstein, um dos maiores especialistas em genocídio na ditadura argentina, com vários livros publicados. Pois bem, o desaparecimento forçado surge no nazismo com uma norma secreta chamada Lei da Noite e Neblina. Lei da Noite e Neblina. Era um decreto que autorizava os militares, inclusive do Exército Regular, da Wehrmacht, mas também da SS, enfim, dos órgãos de repressão do Estado nazista, a fazer com que os oponentes políticos, especialmente, desaparecessem no meio da noite sem deixar vestígios. Portanto, técnica altamente utilizada, intensamente utilizada nas ditaduras do Cone Sul. Hoje, só na Argentina são 30 mil desaparecidos, não é? O caso Gomes Lund, que condenou o Brasil na Corte Interamericana, trata exatamente de 63, mais ou menos 63, 64 desaparecidos na guerrilha do Araguaia. E notem que também esse desaparecimento forçado será muito aplicado na ditadura brasileira a partir de 72, 73. Recomendo a leitura do livro do jornalista do Estadão, Marcelo Godoy, que se chama, abre aspas, A Casa da Vovó, fecha aspas. Pois bem, crime de apartheid é outra conduta considerada crime contra a humanidade. O apartheid, regime de segregação vigente na África do Sul, a partir de 1948, mais ou menos, durou até a década de 90, era um regime que excluía as populações negras de qualquer tipo de cidadania. Não tinham seus direitos respeitados, eram legados à miséria, à pobreza, à fome, muita violência, tortura, desaparecimento. Portanto, um regime racista, não é? Muito próximo também do nazismo. O apartheid é considerado crime contra a humanidade. E abrindo aqui uma possibilidade que dá margem a que novas condutas sejam consideradas crimes contra a humanidade, não necessariamente prevista no artigo 7º, a Aline acaba de dizer, ou outros atos desumanos de caráter semelhante que causem intencionalmente
o dolo específico tem que estar presente para causar sofrimento, grande sofrimento. Ou afetem gravemente a integridade física ou a saúde física ou mental. Experiências médicas entram nisso, experiências genéticas, enfim, sequestro de crianças, como aconteceu na ditadura argentina e também ocorreu no Brasil. Sugiro que leiam um livro do Eduardo Reina sobre o desaparecimento de crianças na ditadura brasileira também, não é? E aqui, para a gente finalizar, eu quero citar o Hans Kelsen, quando ele se manifesta sobre a ideia de termos cortes internacionais julgando crimes contra a humanidade no plano internacional. Eu vou traduzir uma menção aqui, citada por Antônio Cassese. Me permitam ler este pequeno trecho para vocês. É importante que não percamos as palavras de Hans Kelsen. Ele vai dizer o seguinte: a internacionalização dos procedimentos legais contra crimes de guerra e contra crimes contra a humanidade contém a grande vantagem de viabilizar a punição dos seus perpetradores até uma certa extensão, uniformemente. Veja que ele vai tocar nesse ponto, a uniformidade. Se criminosos de guerra são submetidos a cortes nacionais várias, diversas, como determinado pelo artigo 229 do Tratado de Versalhes, que mandava julgar o Kaiser Guilherme II, eu mencionei isso num outro áudio, o Tratado de 1919, é muito provável que estas cortes irão proferir decisões das quais resultará divergências, posições variadas, sanções variadas. Então é interessante, dizia Kelsen, que cortes internacionais julguem e tornem uniformes a punição a esses perpetradores, a jurisprudência, os entendimentos doutrinários. Esta é uma grande vantagem do direito internacional, dos direitos humanos e do direito penal internacional. Encerro aqui a nossa análise sobre crimes contra a humanidade. Falaremos um pouco do Estatuto de Roma a partir da semana que vem, ok? Então, muito obrigado pela atenção e enviarei para vocês exercícios, materiais para leitura também. Um abraço a todos.